Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aí à nossa live especial sobre o Dia Mundial de Proteção às Florestas. Live esta atrelada aí ao nosso Congresso Nacional de Meio Ambiente. Hoje nós temos a honra, né? Como não poderia deixar de ser diferente, como é o Dia Mundial de Proteção à Floresta, nós temos a honra de convidar o professor Juliano de Paulo Santos, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, engenheiro florestal, mestre, doutor em engenharia florestal. Juliano, sinta-se à vontade para se apresentar, né, ter melhores informações, né, ao seu respeito sobre os projetos que você atua e a nossa palestra aí. Muito obrigada, Juliano. Valeu, Rosângela. Boa noite a todos e a todas. Eu estou professor aqui na Universidade Federal de Mato Grosso desde 2010. Eu trabalho no município de Sinop, na Amazônia Meridional, na transição entre a floresta amazônica e o Cerrado, na maior faixa de transição de florestas do mundo. Eu tenho trabalhado aqui ensinando sobre identificação das árvores das nossas florestas, e eu também trabalho no ensino com a disciplina de recuperação de áreas degradadas. Durante a minha trajetória profissional, o conhecimento da floresta e a divulgação dos serviços associados à importância dela para a comunidade sempre foi uma motivação que me impulsionou a continuar nessas atividades, tá? No dia de hoje, e aqui na universidade, na verdade, eu faço atividades tanto no ensino, quanto na pesquisa e quanto na extensão. No dia de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre como as florestas podem ser divulgadas, né? E especialmente como sensibilizar as pessoas sobre a importância e a valorização das florestas, já que hoje a gente está no Dia Mundial das Florestas, e as florestas são importantes para a nossa existência nesse planeta. Eu sempre falo que sem floresta a gente com certeza, na verdade, deve ser extinto. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como as florestas podem ser compreendidas pela sociedade, e especialmente o trabalho que a gente tem feito para mostrar as florestas aqui. Então, eu vou mostrar uma apresentação para vocês, e aí nela a gente dá continuidade aos nossos assuntos no dia de hoje. Quando eu cheguei aqui na UFMT em 2010, e eu sou natural de Minas Gerais, eu não conhecia a floresta amazônica, e eu me impressionei com o que eu vi à primeira vista, né? Um mineiro do sul de Minas, de Lavras, e eu caí aqui tendo que entender e ensinar sobre essas florestas. A primeira coisa que eu enxerguei é que, estando em Mato Grosso, os mato-grossenses carregam no seu DNA a origem da palavra, né? Todos eles são natural de Mato Grosso, e essa palavra é uma palavra muito forte. Ao mesmo tempo que eu me deparei com essa realidade de que estar nesse estado é ter o DNA das florestas impresso na existência desse povo, muitos deles haviam esquecidos ou desconheciam essa ligação com as florestas. Então, nós começamos a trabalhar com a extensão universitária, ou seja, de levar a universidade para a sociedade, e nesse trabalho de extensão, nós inicialmente começamos a fazer trilhas interpretativas, especialmente com estudantes, tá? Especialmente com as crianças, que a gente acredita que na educação ambiental ela é um público mais receptivo, tá? E aí nós iniciamos um projeto de extensão que a gente denomina ele hoje de Arborecer, Conhecer para Conservar, e ele tem esse nome foi cunhado no sentido de que nós provocaríamos as pessoas para elas se enxergarem enquanto árvore, né? Como é que essa dinâmica de ser árvore
ela poderia ser compreendida por nós. Então, esse projeto ele foi iniciado em 2010, nós temos 14 anos desse projeto, o nome foi mudando ao longo do tempo, ele passou a se chamar Arborecer em 2019. Esse projeto Arborecer, então, ele é realizado por professores, por estudantes e pela comunidade aqui do campus de Sinop, e a nossa missão enquanto projeto de extensão é de sensibilizar e despertar a consciência ambiental para a conservação da biodiversidade, do uso sustentável dos recursos naturais, e especialmente estando em Mato Grosso, como eu disse antes, despertar a consciência para a proteção e para a conservação das florestas. Esse projeto, ele trabalha em 4 vertentes. A principal dela é a educação ambiental. A gente enxerga hoje que a educação ambiental ela é um processo dialógico, transformador e evolutivo da sociedade, e a partir dele é o fio condutor das demais ações que nós executamos. Além da educação ambiental, a gente trabalha com a extensão universitária, a conservação da natureza, e a gente divulga, a partir desse projeto, as informações científicas disponíveis na literatura, né, disponíveis pela comunidade acadêmica, produzidas pelas universidades e as instituições de pesquisa, de uma forma mais palatável e compreensível para a sociedade como um todo. Esse projeto e essas ações, as ações desenvolvidas por nós, elas eram desenvolvidas inicialmente numa unidade de conservação que nós temos aqui no município de Sinop. Ela fica situada em área urbana, é o Parque Natural Municipal Florestal, e era lá que a gente trabalhava até então. O campus de Sinop, ele dispõe de uma área de floresta, essa aqui na imagem, que a gente carinhosamente chama ela de matinha. É uma floresta secundária, degradada, e que foi usada e muito degradada por vários efeitos desde exploração madeireira a vários incêndios florestais. E aí, como nós trabalhávamos fora do campus, e essa área era uma área marginalizada, nós, então, voltamos em 2019 os olhares para essa nossa floresta e desenvolvemos uma série de atividades que visavam dar um uso científico no ensino, pesquisa e extensão para esse laboratório a céu aberto. E aí eu vou mostrar um pouco das ações que nós desenvolvemos lá. Essa matinha, hoje, ela é um laboratório inscrito na Plataforma Nacional de Pesquisa Científica do MCTI, ela faz parte do PNIP, e dela a gente desencadeia várias ações. Nessa floresta, a gente tem uma população de macaco-aranha da cara branca, Ateles marginatus, é uma espécie de primata típico da nossa região, um grande dispersor de sementes e ameaçado de extinção. Essa também é uma das bandeiras que a gente milita em relação a esse projeto de extensão. Nessa matinha, a primeira ação que nós fizemos foi pensar em acessos que possibilitassem tanto o desenvolvimento de ações de pesquisa, quanto a visitação em ações de extensão nesse fragmento de vegetação nativa. Então, nós fizemos abertura de trilhas e de picadas. Essas trilhas e picadas, elas cortam ortogonalmente a matinha, tá? No sentido X e Y. E, além das picadas, nós desenvolvemos, nós abrimos, né, nós implementamos espaços pedagógicos dentro da floresta. Esses espaços pedagógicos, a gente chama elas de salas de aula ao ar livre, né? Uma tradução para Natural Classroom. No mundo, espaços pedagógicos ao ar livre, eles existem e são utilizados, embora no Brasil a gente ainda fica muito preso dentro desse processo de ensino-aprendizagem a espaços construídos, salas de aula ao ar livre, no qual o professor ele fica lá na frente e os alunos enfileirados
recebendo essa informação pelos professores, né? Esse método, ele tem várias críticas, especialmente no mundo atual, nem sempre ele é muito efetivo em conseguir repassar a informação e criar um elo de ligação, de aderência entre aqueles que estão recebendo essa informação e os que participam das ações. Então, nós elaboramos essas salas de aula ao ar livre, sempre utilizando material que já estaria disponível na floresta. Nós não derrubamos nada para construir essas salas de aula ao ar livre, tá? Então, aqui a gente está mostrando a construção, a estruturação de uma sala de aula dessas. Nós pegamos troncos ali disponíveis nas florestas, seccionamos eles e construímos bancos. Essas salas de aula ao ar livre, elas são temáticas. Então, por exemplo, a gente tem lá na matinha a sala de aula dos invertebrados, a sala de aula do formigueiro, a sala de aula da peroba mica, a sala de aula dos estudos em ecologia e inventário florestal. No total, nós temos 12 salas de aula ao ar livre implementadas. Além das salas de aula ao ar livre, como eu disse antes, nós pegamos essa floresta e estruturamos uma arquitetura de inventário de estudos em ecologia, tá? E aí, essa estrutura possibilitou o monitoramento da fauna e da flora dessa floresta. Então, a gente faz um censo da vegetação nativa e um inventário da mastofauna existente nessa área, bem como também um inventário de invertebrados e de serviços ambientais, como, por exemplo, como que funciona o clima dentro da floresta em comparação com o clima fora da floresta. Como que funciona o processo de deposição de serrapilheira na floresta e como é que esse processo de deposição, né, e depois de decomposição dessa matéria orgânica alimenta o crescimento das árvores. Essas são informações de pesquisa que nós obtivemos a partir desse grid que foi implementado. Todas as informações de pesquisa, elas alimentaram publicações, desde artigos científicos a livros, cartilhas e e-books. Aqui é uma amostra dos materiais que nós já desenvolvemos. Então, nós temos aí 7 publicações resultantes desse trabalho desenvolvido na Matinha a partir de 2021, que foi quando começou as pesquisas lá na Matinha. Tivemos TCCs e publicação de artigos científicos. Um dos trabalhos que nós desenvolvemos e que foi resultante desse trabalho foi um guia de identificação de espécies arbóreas da Matinha. Ele contempla 50 espécies nativas regionais, e aí nele a gente mostra as espécies, como elas são organizadas morfologicamente, quais as características dendrológicas, ou seja, as características botânicas, que devem ser utilizadas para a distinção dessas espécies. Além disso, a gente apresenta também informações de uso, de agroecologia e da importância dessas espécies. Esse laboratório a céu aberto, ele passou a ser a nossa casa na floresta, e aí nós recebemos a comunidade, tá? O projeto Arborecer, ele já recebeu mais de 5.000 pessoas, mas desde 2023, nessa Agenda Verde, a gente já recebeu 1.430 pessoas, especialmente crianças, como dá para a gente ver aqui, na Matinha. Além dessas pessoas que foram recebidas dentro da floresta e aprenderam sobre esse ecossistema, nós também atendemos 710 pessoas no laboratório de dendrologia. Dendrologia é a matéria que eu leciono aqui na universidade. Dendro significa árvore, logia é o estudo, né? Então, nesse laboratório, a gente se preocupa com o estudo das árvores, e a gente recebe especialmente alunos do ensino médio que estão ali terminando o ensino médio e vão escolher uma profissão. Então, nós recebemos eles e falamos do que nós fazemos, das florestas, da importância das florestas para Mato Grosso. Além de receber pessoas na Matinha e no laboratório, ou seja, dentro da estrutura da universidade, nós também nós saímos da universidade e dialogamos com a comunidade fora do ambiente universitário. E aí lá a gente já trabalhou
com um público de aproximadamente 1.182 pessoas. Somando isso aqui, a gente já falou sobre as florestas desde 2023 para mais de 3.300 pessoas diretamente, tá? Então, diretamente, mais de 3.300 pessoas conheceram as florestas e aprenderam sobre a importância delas hoje, no passado e para o futuro, aqui dentro dessa nossa estrutura de extensão. Então, para falar sobre as florestas, a gente estruturou o que a gente chama de Agenda Verde. Essa Agenda Verde é um conjunto articulado de eventos que a gente conversa, dialoga com a comunidade. E aqui agora eu vou mostrar alguns exemplos de eventos da Agenda Verde que nós realizamos. Nós recebemos calouros do curso de Engenharia Florestal, calouros do curso de Agronomia, Zootecnia, Engenharia Agrícola e Ambiental e de outros cursos que existem aqui dentro do nosso campus. Nós treinamos guias e monitores que participam do projeto. Esses guias e monitores, eles são estudantes da universidade aqui, da UFMT, da Unemat e também de escolas públicas, sobre como receber as pessoas, como guiar elas para promover uma interação informativa no ambiente florestal. Tivemos um evento chamado BioBlitz, e nessa BioBlitz nós usamos um aplicativo chamado iNaturalist, no qual as pessoas fazem registros fotográficos sobre a biodiversidade, elas fazem o upload desses registros nesse aplicativo, e a partir disso, um conjunto de especialistas que compõem essa rede do iNaturalist identifica essas espécies. E a partir da identificação, a gente então passa a lidar com a importância das florestas, a importância dessas espécies que foram identificadas. Nós também fazemos comemorações, como, por exemplo, do Dia do Engenheiro Florestal. Na Semana do Meio Ambiente, normalmente a gente faz a semana e o mês do meio ambiente. Aqui nós estamos recebendo alunos de uma escola, de uma creche escola que tem aqui do lado da universidade. De novo, recepção de calouros da zootecnia. Uma outra atividade que nós fizemos e nós gostamos muito, nós, em parceria com outros projetos, nós promovemos uma corrida ecológica, e essa corrida ecológica, ela passou por parte das trilhas da Matinha, e aí, durante esse trajeto, os participantes, os corredores, então, puderam ter uma interação com esse ecossistema florestal e aprender um pouco mais. Também recepção de alunos da Geografia da Unemat, que é a Universidade Estadual de Mato Grosso, que também tem aqui no campus de Sinop. Uma outra atividade, ou melhor, um outro projeto de extensão que a gente começou a trabalhar aqui na UFMT, ele é chamado de Troca de Saberes. Esse Troca de Saberes, ele é desenvolvido junto com o povo indígena Ikpeng, que habita o médio rio Xingu, dentro do território indígena do Xingu, tá? E aí, esse Troca de Saberes, que na língua Ikpeng, que é Caribe, o nome na língua para esse projeto é Kurachanop Tongetketpot, ele surgiu da seguinte necessidade. Esse povo, os Ikpengs, eles eram nômades, e quando foi instituído o território indígena do Xingu, eles foram levados para dentro desse território, numa área agora fixa. Então, anteriormente, eles eram nômades, eles usavam a parte do território e depois eles, quando esgotavam aqueles recursos, a capacidade produtiva de dar suporte para aquela comunidade, eles migravam para um outro local, e aquele que eles usavam antes, ele passava por um processo de regeneração natural. Como eles estavam agora numa área fixa, eles passam a ter uma dificuldade de mobilidade dentro do território, ou seja, ele não pode mais ficar migrando, tá? Então, isso resultou, essa impossibilidade de migração, resultou no uso mais intensivo, no manejo mais intensivo da paisagem, que acabou gerando um quantitativo muito grande de áreas degradadas e uma escassez de recursos naturais que são importantes para a manutenção da vida e da cultura do povo Ikpeng. Esse foi o plano de fundo que aproximou a universidade desse povo, e a partir dele que a gente desenhou esse projeto do Troca de Saberes. Nesse Troca de Saberes, nós inicialmente
construímos um contrato de convivência. Nesse contrato de convivência é uma ferramenta que normalmente a gente utiliza para poder fazer trabalhos com povos indígenas e, inclusive, a gente deve usar isso para outros trabalhos de extensão com a comunidade. No contrato de convivência, a gente coloca um combinado entre o que é que pode, o que não pode, até onde vai cada uma das instituições, qual o limite de ação, quais os comportamentos adequados que se esperam e o que a gente pode se doar dentro dessa nossa parceria e dentro dessa nossa convivência. Depois do contrato de convivência, nós fizemos uma oficina para trabalhar a identidade do projeto, e aí, para fazer essa identidade do projeto, a primeira coisa que nós fizemos foi uma árvore da vida. Nessa árvore da vida, os Ikipeng, junto conosco, eles elegiam palavras do qual, o que eles esperavam dessa parceria com a universidade no contexto do projeto que nós trabalhávamos. Então, eles falavam assim, em segurança alimentar, conservação da biodiversidade, alimento, comida, água, cultura, música, várias palavras surgiram disso. Desde palavras de coisas que eram importantes porque eles usavam, isso era importante para a manutenção da cultura, e inclusive ameaças, como, por exemplo, as mudanças climáticas globais, o desmatamento, a erosão, a perda de biodiversidade. Todas essas palavras, todas essas temáticas compuseram a nossa árvore da vida. Essa árvore da vida, inicialmente, ela foi feita em português, depois ela foi customizada para o Ikipeng, e aí todas as palavras constantes na árvore da vida, então, foram traduzidas para o Caribe, e na sequência, depois dessas duas árvores da vida em português e em Caribe, nós fizemos um concurso de desenho para estabelecer a logotipo do projeto, a identidade visual do projeto. Nessa imagem acima, estão os 3 desenhos que ficaram como finalistas. Todo mundo fez desenhos, indígenas têm uma capacidade de desenho, uma habilidade muito grande, tá? Então, dos vários desenhos, que eram todos lindos, a gente, juntamente com a comunidade, todo mundo selecionou 3 desenhos, e desses 3 desenhos, depois nós fizemos um processo de votação em que todo mundo escolheu aquele desenho, aquela identidade visual que nos representava e que significava o que era a ideia do projeto. O que ganhou foi esse desenho do meio, com o Antemu. Antemu significa vento em Caribe, e o Antemu propôs esse desenho. Nesse desenho, em verde aqui, que representa um cocar, significa as florestas no Xingu. Essas imagens aqui, esses traços dentro dessa área amarela, são as tatuagens que caracterizam o povo Ikipeng. Eles são reconhecidos por tatuagens que são desenvolvidas num ritual de passagem com os adolescentes, com os meninos. Ele acontece ali quando eles estão entre 10 e 14 anos, e ele especialmente é a marca digital que significa e simboliza o povo Ikipeng. Essa árvore da vida aqui, né, com esse cocar de floresta, ele está preso no chão por um rio, aqui desenhado em azul, que é o rio Xingu, e tudo isso está fixo no solo para que essa árvore seja forte, que ela resista no tempo. Então, a logotipo do projeto representa isso e foi construída dessa forma. Nesse projeto, depois da identidade visual dele, nós desenvolvemos oficinas que estão relacionadas a compreender a floresta, a compreender o uso dos recursos naturais e a manejar esses recursos naturais, especialmente num contexto de gerar subsídios para apoiar a educação escolar indígena diferenciada. Esse projeto é desenvolvido em parceria com a Escola Estadual Indígena Ikipeng, também chamada de Escola Amuré, e aí a escola e o ensino escolar indígena no Brasil, ele deve ser diferenciado, mas o que a gente vê é que há um pacote pedagógico que os indígenas recebem e que é o mesmo pacote do não indígena, tá? Então, eles têm deficiência de material na língua materna e especialmente de material pedagógico para ser usado em sala de aula
customizado para a realidade do povo. Então, em cada oficina dessas aqui, como por exemplo essa de coleta de solo, a gente queria compreender a fertilidade do solo junto aos Ikipeng. Também desenvolvemos oficinas para tratar sobre a fertilidade do solo, como melhorar a saúde no solo, por exemplo, a partir de práticas de compostagem, da produção de bioinsumos como bocashi, captura de micro-organismos. Nós também enxergamos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe a terra preta de índio, o TPI, que na verdade é um substrato que os povos indígenas foram melhorando ao longo dos vários anos, né, milhares de anos que eles estão aqui habitando esse território. Hoje há toda uma linha de pesquisa para compreender o funcionamento, a distribuição e como é que a gente pode criar a terra preta indígena hoje, né? Inclusive tem um nome técnico para isso chamado de biochar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a gente estava compreendendo e tratando disso também com os Ikipeng. Fizemos uma oficina, na verdade, 2 oficinas sobre insetos na vida e cultura dos Ikipeng. Então, lá, nesse momento, a gente ensinou métodos de monitoramento dos insetos, como, por exemplo, armadilha luminosa, pitfall, coleta e captura, e várias outras informações, como, por exemplo, a classificação dos insetos. E aí, como feedback, eles nos ensinavam como que era o nome dos insetos para eles e quais os usos, desde alimentação a uso medicinal desses insetos para esse povo, tá? Como consequência dessas oficinas, nós geramos publicações. Esse aqui é um dos livros que nós geramos, dos insetos na vida e cultura Ikipeng. Esses desenhos foram todos desenvolvidos durante essas oficinas por alunos da escola Amuré. Ele já está disponível e é usado pelos professores como apoio pedagógico nas suas práticas em sala de aula. Além dos insetos e do solo, nós também trabalhamos em relação à fauna. Os Ikipeng, eles enxergam que a fauna, ela traz vida para a floresta. A floresta, ela não tem só árvores, tá? Ela tem um conjunto de outras formas de vida que habitam esses ambientes, e essas outras formas de vida também são importantes. Importantes desde alimento à manutenção da cultura do povo Ikipeng. Então, nessas oficinas, eles aprenderam sobre métodos de monitoramento da fauna, como, por exemplo, aqui a gente vê eles aprendendo sobre método de transecção linear, cálculo de abundância relativa, eles aprenderam sobre QGIS, sobre GPS, planilha de cálculo em Excel para gerar esses cálculos de abundância, e como produto dessas oficinas, a gente gerou um livro com animais caçados na vida e cultura Ikipeng. Os desenhos também, novamente, foram gerados por eles, né, elaborados por eles, e esse material está disponível lá na escola e eles utilizam hoje nas suas salas de aula. Nós também trabalhamos em ensinar sobre a identificação das árvores para os Ikipeng. Então, nessa oficina, eu conduzi assuntos de dendrologia, ensinamos sobre morfologia e taxonomia das plantas para eles. Como a gente está vendo aqui, eles fizeram coleta de material botânico e estão fazendo prensagem. E, resultante dessa oficina, nós geramos um guia de espécies arbóreas importantes para o povo Ikipeng. Esse guia, ele tem essa cara aqui, ó, e aqui, por exemplo, a gente pode enxergar a página do jatobá. O jatobá, cientificamente, é conhecido por Hymenaea courbaril. Acho que todos vocês já conheceram o jatobá. Espero que todos vocês já tenham experimentado o sabor do fruto do jatobá ou já se impressionaram com a beleza da árvore. O jatobá é conhecido pelos Ikipeng como catepó. E, além de alimento e fonte de madeira, ele também tem vários outros usos, como, por exemplo, medicinal, da produção de artefatos e tal. E aí todos os registros fotográficos e as informações são geradas junto com o povo Ikipeng. Uma das outras oficinas que nós desenvolvemos foi de acompanhar um processo de restauração ecológica junto aos Ikipeng, né? Eu disse lá no início que eles eram nômades e não são mais, e
o fato de não poderem ter mais essa mobilidade gerou uma sobreexploração dos recursos naturais que como consequência, gerou áreas degradadas. Então, aqui nós estamos conhecendo uma estratégia, uma área que foi recuperada pelas mulheres Ikipeng no movimento chamado Yarangue. Yarangue significa formiga cortadeira. As formigas cortadeiras, elas são organizadas e desenvolvem funções, né, para a comunidade. E aí as mulheres, de forma organizada, elas recuperaram essa área. Essas mulheres Yarangue e as Ikipeng, elas são um forte elo da rede de sementes, de coleta de sementes do Xingu, uma das principais redes de coleta e comercialização de espécies nativas usadas para várias finalidades, especialmente a recuperação de áreas degradadas. Então, aqui a gente está visualizando o trabalho de restauração ecológica que foi desenvolvido pelos indígenas. Tudo isso que a gente faz, a gente também trabalha com divulgação nas várias mídias sociais, tá? Desde Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Aqui é uma visualização da página do Instagram do Projeto Arborecer. Atualmente, nós temos aí mais de 1.132 seguidores, até um convite para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga a nossa página, @arborecer.ufmt, e aí lá vai ter tudo que a gente já desenvolveu. Nós conseguimos aí alguns números, 150 seguidores nos últimos 90 dias, 6.670 contas alcançadas nos últimos 30 dias e 36.158 visualizações dos rios nos últimos anos. Essa aqui é uma imagem, um print da tela principal do Instagram do projeto. Além do Instagram do projeto, a gente também tem um site onde tudo que a gente produz está disponível lá, inclusive as publicações, guias, cartilhas, e-books, roteiros, tá? Vídeos, tudo isso está disponível lá. A página do projeto arborecer.com.br. Aqui é um pouco da imagem, né, do layout da página do projeto. Uma ação que o projeto Arborecer começou a fazer agora é junto ao povo Enauê-Nauê. O povo Enauê é um povo de recente contato. O primeiro contato com eles começa ali na década de 1980. A educação escolar indígena com os Enauê, ela começa em 2019. Então, o processo de educação, de escolarização é muito recente, não tem aí mais ou menos 5 anos. O povo Enauê é um povo que é muito místico, um povo com uma cultura muito rica, ritualística. Um dos rituais do povo Enauê é conhecido como Ianquá. Esse Ianquá é um ritual que, inclusive, ele é reconhecido pela FAO como um patrimônio da humanidade e que corre risco, por causa que a manutenção do Ianquá, ela precisa de abundância dos recursos naturais. E aí, com cada vez mais desmatamento, esses recursos naturais eles foram ficando cada vez mais escassos, e a falta dos recursos naturais, como, por exemplo, buriti, mel e outros produtos, ele leva a uma possibilidade de risco de que esse ritual ele não exista mais. Só para vocês terem uma noção, esse ritual ele acontece a cada 2 anos, e ele tem uma duração de 7 meses, tá? Entre o início do ritual e a finalização dele. Essa aqui é a chegada do Ianquá. Toda essa indumentária que os indígenas estão vestindo, ela tem produtos da natureza, desde pena de mutum, que compõe os cocares que são típicos desse ritual, e toda essa indumentária é feita de buriti. Aqui é um dia de festa, uma finalização do ritual do Ianquá, que aconteceu agora em abril de 2024, e aqui algumas imagens da aldeia, né, Enauê, a aldeia Doloiquá e Cotoconaiquá. Aqui um pouco do pessoal que participou dessa oficina que nós desenvolvemos lá. Qual que foi o plano de fundo que nos levou a trabalhar com os Enauê e dessa interação? Para Enauê, o buriti, Mauritia flexuosa, ele mais do que um recurso natural, ele é uma fonte de produtos e de vida ritualística para o povo Enauê.
O Buriti, ele é comida, ele é casa, ele é indumentária, ele inclusive pertence a um espírito, tem um espírito que é dono do Buriti. E aí os indígenas, quando vão usar o Buriti, ele precisa de autorização desse espírito, tá? O Buriti ele foi ficando cada vez mais longe, mais escasso na comunidade. Inclusive, já teve um caso de uma desavença entre proprietários de terra limítrofes ao ambiente que hoje está delimitado para os Enauê. Lembrando que no passado eles não reconheciam limites entre aqui começa o território Enauê e aqui você não pode entrar mais. Tudo era deles, né? Então, numa dessas intervenções, quando eles foram colher Buriti para usar, para fazer suas casas, houve um problema com o fazendeiro, e aí isso levou à necessidade de que a gente, então, aumente a quantidade de Buriti dentro do território. Aumentar essa quantidade de Buriti, ela vem, então, ou ela passa pela necessidade de coletar sementes, produzir mudas e reflorestar, enriquecer áreas de baixada, áreas úmidas com o Buriti, já que esse é o ambiente que ele normalmente habita, tá? Então, aqui nós instalamos um viveiro, esse viveiro ele tem nome, Ronani Caquá, e nesse viveiro nós produzimos muda de Buriti, açaí e de outras espécies. Aqui alguns registros dessas atividades. Aqui são os estudantes da escola indígena Enauê que estão visitando o viveiro, em uma atividade coletiva que nós desenvolvemos, né? Então eles estão aprendendo sobre o viveiro, aprendendo sobre o Buriti, os cuidados necessários. Aqui o pessoal está plantando Buriti, um pouco aqui da nossa equipe, da atividade de plantio, aqui também da atividade de plantio. Várias atividades foram desenvolvidas no Ronani Caquá, desde a repicagem de muda. Agora, em abril, nós ampliamos o viveiro. Esse viveiro foi instalado em setembro do ano passado, então nós temos menos de um ano de interação aí com os Enauê nessa atividade. Fizemos oficina com as escolas indígenas, então elas foram para dentro do viveiro, e o viveiro virou uma sala de aula ao ar livre para a escola. O viveiro atualmente já produziu mais de 6.200 mudas, e nessa oficina que nós desenvolvemos em abril, nós plantamos algo em torno de 2.000 mudas de Buriti em várias paisagens dentro do território Enauê, e a nossa expectativa é que essas mudinhas de Buriti, que na língua Enauê, que é Aruac, é chamado de exocatê, nós esperamos que essa muda de exocatê desenvolva, cresça e que se transformem em exocotequá, que são, na verdade, buritizais, né? E que aí lá no futuro eles possam ir nesses buritizais e colher os produtos advindos do Buriti necessários para a manutenção da cultura do povo Enauê e, consequentemente, para a conservação e a manutenção das florestas e do recurso natural na porção noroeste do Mato Grosso, né? Nós plantamos os buritis, como eu comentei, fizemos mapeamento com drone, então também estamos ensinando um pouco de tecnologia, né? Vamos continuar avançando nesse ensino de tecnologias para o monitoramento e gestão territorial. Nós também instalamos salas de aula ao ar livre, as Natural Classroom, para que possamos desenvolver atividades pedagógicas num ambiente mais adequado. Então, isso aqui foi feito tudo utilizando coisas que já estavam na natureza ali, nós não derrubamos nada para construir esses ambientes, já usamos eles para práticas pedagógicas e para oficinas do projeto. Nessa última oficina, nós também começamos a implantação de um sistema agroflorestal experimental, e nesse sistema agroflorestal nós instalamos espécies arbóreas, normalmente produtoras de alimentos ou de produtos florestais não madeireiros, né, de madeira e não madeireiros, importantes para o povo Enauê, como, por exemplo, a seringueira, a castanheira, cupuaçu, açaí e outras espécies alimentícias, como, por exemplo, goiaba, pitanga e por aí vai, que nós implantamos nesse sistema agroflorestal. Nós plantamos novas mudas de outras espécies que foram demandadas por eles, e aqui um pouco da imagem do encerramento dessa oficina que aconteceu em meados de abril.
Atualmente, o projeto Arborecer e o projeto Troca de Saberes, esses dois projetos que eu comentei, nós conseguimos captar um recurso e esses dois projetos elaboraram uma estratégia executiva operacional chamada UFMT na Escola, Semear e Cuidar o Bem Viver. Nessa estratégia, no UFMT na Escola, nós buscamos promover a agroecologia, produzir mudas e desenvolver atividades pedagógicas junto às escolas. E, especificamente, nós vamos estabelecer acordos de convivência com as comunidades, refletir sobre segurança alimentar e nutricional, apoiar a instalação de unidades demonstrativas de hortas agroecológicas e viveiros florestais, estimular a troca de saberes e fazer a divulgação dessas atividades, sempre concatenado com a manutenção do modo de vida desse pessoal, das pessoas envolvidas com o projeto, especialmente do povo indígena que é atendido por esses dois projetos, né? As terras indígenas em Mato Grosso são os principais mecanismos de manutenção da floresta. Mato Grosso é reconhecido pela produção do agronegócio, né? E, num determinado momento, nessa briga de forças entre o agronegócio e as florestas, na maioria das vezes as florestas perdem. E a maioria das florestas mantidas ainda em Mato Grosso são mantidas em terras indígenas. O Estado tem pouca unidade de conservação em nível federal e em nível estadual. Quando a gente olha para o mapa de vegetação nativa em Mato Grosso, o que vocês veem de vegetação nativa, na grande maioria, são de terras indígenas, tá? Então, essa ação do FMT na escola, ela vai trabalhar com a escola Enauê, com a escola aqui em Sinop, Leni Terezinha Benedetti, é uma escola de periferia, tá? É uma escola periférica aqui. E com a Escola Indígena Central Iquipeng, a Escola Amuré. Nós vamos desenvolver hortas agroecológicas, o viveiro e todos aqueles objetivos específicos que eu listei anteriormente nesses 3 espaços de ensino-aprendizagem. E a gente espera, além do desenvolvimento dessas atividades, que nós consigamos elaborar materiais pedagógicos que possam apoiar a educação escolar nesses 3 espaços. Nós, nesse projeto, vamos atender aí algo em torno de 1.712 pessoas, especialmente de estudantes, mas além dos estudantes, nós também objetivamos treinar, atualizar e capacitar os professores, tanto os professores indígenas como os não indígenas, para que eles possam trabalhar com essas hortas agroecológicas, com a produção de mudas e com os assuntos associados. Esse trabalho vai ser realizado a partir de oficinas, e nessas oficinas nós vamos tratar de sensibilização sobre os recursos naturais e as florestas, desenvolver um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui agora, falar sobre mudanças climáticas, o desmatamento, a perda de floresta e de biodiversidade, como é que isso se reflete na nossa vida. Vamos tratar sobre produção de bioinsumos, planejamento e implantação de hortas, coleta de sementes e produção de mudas, educação ambiental. Vamos também tratar de atividades culturais, como, por exemplo, danças, cantos, músicas, a diversidade dos ecossistemas, fazer divulgação das atividades que nós estamos fazendo. A gente enxerga que é preciso se mostrar, quem é visto não é lembrado, né? Então, nos nossos projetos, a gente usa fortemente a divulgação científica como um instrumento, a divulgação científica no linguajar científico e também no linguajar popular, para que toda a sociedade possa, em algum momento, interagir com os conhecimentos e as ações geradas pelo projeto. No ano que vem, e é um convite para vocês, a gente vai realizar o 2º workshop de educação ambiental, que vai ser realizado aqui em Sinop, possivelmente em outubro do ano que vem. E aí, lá no ano que vem, a gente quer mostrar os resultados desse projeto, né? Como resultado, a gente espera fortalecer e consolidar esses 2 projetos ainda mais, o Arborecer e o Troca de Saberes, ensinar sobre o valor nutricional dos alimentos, desenvolver práticas de plantio das hortas e das mudas, promover a sensibilização e a conscientização ambiental, desenvolver habilidades sociais cognitivas, estimular o consumo de alimentos saudáveis e buscar cada vez mais a segurança alimentar e nutricional, um aprendizado contínuo ao longo da vida para toda a comunidade, desde a comunidade executiva do projeto àquele do público atendido, e também promover uma atividade, uma aprendizagem interdisciplinar.
Juntando isso tudo, especialmente, nós queremos apoiar a educação escolar indígena, a atualização e a formação de professores. De maneira geral, essa é um pouco das ações de extensão e que mostram as florestas, a importância das florestas e da biodiversidade que a gente tem desenvolvido aqui, especialmente num contexto dos povos indígenas, que são os guardiões da floresta, como eu já disse anteriormente. Aqui estão os arrobas do Projeto Arborecer, do Projeto Troca de Saberes, o endereço eletrônico das páginas na internet desses dois projetos. Os dois projetos contam também com perfis no YouTube, e aí tudo que é produzido de material audiovisual está disponível lá, inclusive como documentários e vídeos curtos estão disponíveis na página dos dois projetos. Aqui é um pouco dos meus contatos, tá? Desde o meu perfil no Instagram, que eu uso ele também meio de forma profissional. Aqui o contato da UFMT do campus de Sinop. O YouTube, que eu, professor Juliano, mantenho na internet, e aí é um perfil de divulgação científica. E aqui está o meu endereço de e-mail, se alguém quiser entrar em contato para tirar dúvidas, esclarecimentos e conhecer um pouco mais dessas ações, nós, desde já, estamos à disposição. Eu gostaria de agradecer ao convite, especialmente nessa data comemorativa, né, do Dia de Proteção das Florestas. Sem floresta não há vida, e sem floresta eu creio que não faz nem sentido essa nossa existência. Então, que possamos cada dia mais e cada vez mais valorizar as florestas e entender que elas são importantes não só hoje, como elas foram no passado, mas elas são importantes para a manutenção de um futuro possível para as próximas gerações. Eu também gostaria de agradecer à professora Rosângela, né, que me convidou para essa atividade, e a toda a organização do evento do Congresso Nacional de Meio Ambiente. Eu fico à disposição para dúvidas e sugestões. Muito obrigado, Juliano. Nós conversando aqui nos bastidores, né? Sua palestra foi excelente, muito prática, né? E, como eu disse aqui, é um sonho, né? Eu acho que para qualquer profissional aplicar, né, os conhecimentos aí junto à sociedade, né? Aproximando o universo acadêmico e a sociedade de modo geral, né? E, principalmente aí no Mato Grosso, né? Como você disse, né? A questão do agronegócio muito forte que nós temos aí. Então, acho que essas vivências práticas, elas vão agregar, né, muito aí nesse contexto, né? Juliano, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e é justamente sobre a questão do agronegócio e as florestas. O que você visualiza com os seus projetos de educação ambiental, os pontos positivos que tem, né, sobre a sociedade aí de maneira geral em relação à preservação das florestas? Boa pergunta, Rosângela. O que a gente tem tentado mostrar hoje, tá? Estpecialmente a partir de várias coisas que a gente já conhece do ponto de vista acadêmico. O agronegócio e a produção das commodities, do qual esse estado se destaca, ela precisa de recursos naturais. Ela precisa de água, ela precisa do serviço de polinização, ela precisa da conservação do solo. Então, nas nossas atividades, a gente sempre mostra que a floresta ela não é vilã da produção agrícola. Na verdade, a produção agrícola ela precisa das florestas para ela se manter. Esse ano agrícola que nós passamos, né, começou lá nas chuvas do ano passado, ali em setembro, outubro,
foi um ano aqui em Mato Grosso de pouca chuva e de chuva atrasada, tá? Então, isso gerou, inclusive, em alguns municípios aqui do estado, uma situação de calamidade pública, tá? Em que muito do que se foi plantado se perdeu. E a gente faz esse elo de ligação no sentido de que a manutenção das florestas, ela é condição sine qua non, condição básica para que haja a manutenção da capacidade do agronegócio. Sem as florestas, há uma grande possibilidade de que a gente traga para esse estado, para essa região, um processo de desertificação. Então, a manutenção das florestas vai ser importante para que esse agronegócio continue se desenvolvendo e evoluindo ao longo do tempo. A gente enxerga que várias propriedades, né, dentro do contexto da produção agrícola aqui no estado, ela já enxerga e valoriza as florestas. Contudo, eu ouso dizer que uma maioria ainda negligencia a importância das florestas e enxergam essas florestas como um empecilho para a expansão da área agrícola. Uma boa parte dessa produção agrícola, ela quer expandir a todo custo e a qualquer custo sobre as áreas de vegetação nativa, inclusive sobre áreas com baixa aptidão agrícola. Então, nas nossas ações de educação ambiental, a gente tem trazido muito fortemente essa perspectiva de que as florestas e a produção agrícola, ela é aliada para que o Estado continue se despontando no cenário nacional e internacional. Bacana, Juliano. A gente que trabalha com isso, a gente vê, né? Até mesmo ali o produtor, né? Eu tenho muito aqui, a relação aqui também, né? Onde eu atuo, né? Nós temos aqui muito forte a questão aí do agronegócio também. Mas aqui, pelo menos, eles têm aquela consciência que não, eu não posso desmatar áreas das nascentes, que é por ali, então, que vai me gerar águas. Se eu desmatar as nascentes aqui, eu não vou ter água na minha propriedade. E isso é muito bacana quando a gente, então, consegue juntar isso, né? Então, mostrar ali para a sociedade nesse contexto. Juliano, você ainda também falou, né, sobre as questões das mudanças climáticas e os eventos extremos, e ainda aí associou, agora na sua última fala, a questão, né, das chuvas atrasadas ou pouca chuva. É, o que essas mudanças climáticas e esses eventos extremos eles podem fazer do ponto de vista ambiental? O que eles podem alterar nessas florestas? Rosângela, nós estamos começando, desenvolvendo alguma discussão nesse assunto, inclusive agora no sábado nós vamos ter uma atividade promovida por instituições parceiras, como o Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB e o Instituto Ecótono aqui de Sinop, uma discussão sobre as mudanças climáticas, especialmente no contexto de preparação para a COP de Belém, né, que nós teremos esse ano. Então, nós estamos amadurecendo um pouco o diálogo, especialmente para pensar na forma de abordar sobre como esses extremos climáticos irão nos afetar. Uma coisa que a gente já enxergou, e até eu estou vendo que tem alunos que trabalham conosco aqui, né? A Geise está aí presente, vi pelo comentário, é uma orientada minha, bolsista de PIBIC, e ela tem estudado fenologia das árvores, né? Ou seja, como é que as árvores se comportam ao longo do tempo e correlacionando isso com o clima. O que a gente já enxergou nesses 2 anos de estudo? Que, por exemplo, algumas das espécies arbóreas que a gente tem nessa floresta nossa aqui na Matinha, esse ano elas expressaram um florescimento e uma frutificação muito menor em comparação com o ano passado. E aí, um questionamento que a gente ainda não pode confirmar, mas um questionamento, uma hipótese a ser levantada, será que esse clima diferente, o clima está mudando, tá? Nós não somos negacionistas climáticos, né? Então, o clima está mudando.
E o clima mudando, ele vai gerar uma alteração na alta ecologia das árvores. Então, as árvores podem atrasar ou adiantar processos reprodutivos, e nesse mudança desse relógio, desse calendário fenológico, muitas das espécies podem ter insucesso, por exemplo, em ter suas flores polinizadas e, consequentemente, gerarem frutos e que esses frutos dispersem. Então, como consequência, em último caso para nossas florestas, a gente pode ter uma extinção local de várias espécies. E uma coisa que a gente também já está entendendo em relação à Amazônia é um secamento da floresta, uma possibilidade de aumento dos eventos de incêndios florestais, e esse secamento seguido de queimadas, que é frequente, infelizmente, aqui no estado, podem levar a um processo de savanização da Amazônia. Então, como em última análise, o que a gente também já aprendeu é que a Amazônia ela é um condicionador de chuva, e a gente chama isso, inclusive, de rios voadores, né? A ciência já tem isso consolidado, de que a floresta amazônica ajuda a gerar chuva, e essa chuva irriga, por exemplo, o Sudeste. Então, as mudanças climáticas nas florestas podem, inclusive, diminuir as chuvas, por exemplo, aí em Minas Gerais, em São Paulo, e intensificar essas situações climáticas extremas de falta de água ou de água em excesso. Quando a gente pensa em mudança climática, eu acho que há no imaginário coletivo como se fosse chover mais, chover menos. E, na verdade, não necessariamente é isso. Pode chover muito mais em chuvas intensas. A gente tem falado numa mudança na intensidade desses fenômenos climáticos, tá? Então, em última análise, as mudanças climáticas na floresta vão alterar os padrões macroclimáticos, e isso vai ter uma consequência em tudo do que a gente faz. Inclusive de locais que hoje nós habitamos, onde a gente tem as nossas cidades, as nossas aglomerações urbanas, nós podemos ter um clima tão intenso, por exemplo, com temperaturas tão elevadas, que elas tornem insustentável a vida na cidade. Tá? Então, em última análise, eu diria que as mudanças climáticas e as florestas podem levar a esse conjunto concatenado de coisas ruins para o nosso desenvolvimento e a nossa qualidade de vida. Bacana. Ô, Juliano, uma outra coisa, você começou a falar lá do projeto Arborescer, e você classificou a Matinha aí da universidade como uma floresta secundária que estava degradada, etc. Com o projeto, o que vocês observaram de ganho em cima dessa matinha? Depois que o projeto começou, Rosângela, a principal mudança que a gente enxergou é que a frequência de incêndios florestais diminuiu, ou melhor, depois do projeto, a gente não teve mais nenhum incêndio na matinha. A gente precisa, né, e a sociedade como um todo, entender que as florestas, elas nos servem, elas são importantes, a gente usa. Então, quando a gente conhece as florestas, a gente passa a valorizar elas, e conhecendo e valorizando, por exemplo, a gente diminui a incidência de incêndios florestais, muitas das vezes criminosos. Tá? Então, uma das consequências do uso dessa floresta para essas atividades de ensino, pesquisa e extensão resultou em cessar os incêndios florestais. Além de cessar, a gente também consegue enxergar como um produto que agora a floresta, pelo menos por aqueles que foram assistidos pelo projeto, ela passa a ter mais sentido, ela passa a fazer parte da sua vida. Como eu disse anteriormente, os mato-grossenses, né, todos nós que estamos aqui em Mato Grossense, eu sou mineiro, mas hoje eu estou em Mato Grosso e eu sou mato-grossense, nós temos no DNA as florestas, né, Mato Grosso. O que isso significa? Significa que nós moramos num local em que a floresta é alta, dominada por árvores grossas. Então, o projeto e esse conhecimento da floresta, a partir das nossas ações, ela trouxe a floresta mais próximo da vida das pessoas. É isso que a gente também quer. Muitas das vezes, quando a gente fala das florestas, todo mundo já ouviu falar a palavra floresta, mas desconhece a importância, não foi, ou não consegue valorizar e enxergar como é que essa floresta pode, inclusive, ser usada no processo pedagógico. Como professores, a gente tem entendido que a floresta é uma sala de aula e é um laboratório. Então, a gente pode ter
aulas, né, um processo pedagógico muito mais produtivo, que interaja com a realidade local. Essa foi uma mudança também que o projeto conseguiu trazer internamente para dentro da UFMT. Então, hoje a gente consegue formar alunos melhores. Eu diria que a gente tem alunos mais capazes para lidar com a floresta depois que a gente passou a ter esse uso das florestas, né? Então, desde a melhoria no processo de ensino-aprendizagem para os nossos alunos internamente na UFMT, há essa visualização, essa possibilidade também para a rede de ensino, tanto pública quanto privada, do ensino fundamental ao ensino médio aqui no município e na região. Esse nosso projeto, ele está baseado aqui em Sinop, né? Os nossos projetos, o Arborecer e o Troca de Saberes, mas eles desenvolvem ações para fora do município, né? Por exemplo, lá em Feliz Natal, no território indígena do Xingu, a gente fez um curso de capacitação em multiplicadores para trabalhar com a educação ambiental aqui no estado. Foi o primeiro curso desenvolvido nesse sentido aqui no norte de Mato Grosso. E a gente teve participação de professores de vários municípios daqui do entorno. Então, tudo isso que a gente tem trabalhado e essa vivência com a matinha e com as florestas, ela acaba sendo compreendida e absorvida por esses professores, e quando eles voltam para os seus municípios e para as suas escolas, eles estão replicando, aperfeiçoando, atualizando e mutando tudo isso que a gente está fazendo e aplicando nas suas realidades. Então, essa também foi um outro ganho do projeto. É aquela sensação de pertencimento, né, Juliano? Quando você fala aí também a questão dos alunos, é que você não observa, né, uma floresta somente ali num slide ou num filme, mas você está vivendo ela, né? E vivendo de todas as maneiras, né? Não é só a dendrologia, não é só ali os produtos florestais não madeireiros, mas ali mostrando, né, esse ecossistema complexo, né? Então, trabalhando em diversas áreas. A gente está tão afinado que eu já ia te perguntar sobre a questão, né, quando a gente fala de educação ambiental, desses multiplicadores. Então, vocês então têm cursos e as pessoas então já estão multiplicando e ramificando isso, né? Isso, nós realizamos esse primeiro curso e culminou com o primeiro workshop. E agora, a partir desse projeto, da fortalecimento desses dois projetos, do Arborecer e do Troca de Saberes, e dessas hortas agroecológicas, desse espaço de produção de muda, ele vai trabalhar também com a formação desses professores, né? Então, essa formação é continuada. Enquanto professor, eu faço uma análise, sei que também é professora, né? Eu e Rosângela, a gente estudou junto, formou junto, né? É um grande prazer estar contigo hoje. Enquanto professor, eu cada vez vejo mais que a prática da docência ela está em constante mudança, em mutação. Eu sou um professor muito diferente do que eu era antes, tá? E aí eu vejo que, de maneira geral, os professores e as professoras têm que passar por esse processo de atualização. Então, até respondendo, linkando com a pergunta anterior, eu acho que uma preocupação que a gente precisa ter hoje é como é que o professor, a professora vai trabalhar a mudança climática dentro da sua sala de aula. Como é que ela traz esse conhecimento para dentro da sua sala de aula e ela traz essa problemática de tal modo que o aluno possa compreender isso, levar isso para casa e isso gerar um feedback positivo, insensibilizá-lo e insensibilizar a família. Bacana, Juliano. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Eu queria, aproveitando enquanto você verifica, e agradecer também a participação de quem está nos ouvindo e agradecer a todo um conjunto de pessoas que nos possibilitaram fazer tudo isso, tá? Isso não foi feito sozinho por mim, professor Juliano, isso contou com uma rede de colaboradores de outros professores, alunos que já saíram e estão no mercado de trabalho e voando com as próprias asas, e outros alunos que estão junto conosco, tá? Eu fico muito grato à participação de todos. O pessoal não teve pergunta aqui, não, só elogiando, né? Acho que foi muito bacana, muito prático, né, esse conhecimento. Como diz, né, você, prendeu muita atenção, sabe? Eu me imaginei na hora de você ali dando a avaliação.
ali junto com você, né? Assim, é fantástico ver isso. Esse laboratório a céu aberto, assim, você está vendo que eu estou toda empolgada, né, Juliano? É muito, muito, muito bacana. Estava também conversando com o Claudio Mir, presidente do Congresso Nacional de Meio Ambiente, né? Você aí falando do novo projeto, né? Que vocês vão apresentar os resultados em outubro do ano que vem. Nós estamos muito interessados também nessa apresentação, tá? Do seu do projeto de vocês aí esse outro, né, com essa outra tribo indígena aí, né? Então fica aí também o nosso convite, né, para você aí também participar conosco, né? Quem sabe até presencial aí o ano que vem no Congresso Nacional de Meio Ambiente. Foi muito bacana a experiência que nós tivemos com você hoje, Juliano. Parabéns. E, pessoal, eu agradeço todos. Juliano, tem como também, o pessoal tinha pedido, de você deixar a apresentação em PDF, se tiver jeito, tá? Rosângela, eu vou avaliar junto à equipe do projeto se eu posso disponibilizar a apresentação, porque tem algumas imagens com o pessoal indígena vestido de forma tradicional, e aí esse processo de liberação ele precisa ser conversado junto ao povo, tá? Então, eu lhe dou um feedback para você e o Claudio Mir, e aí podendo, de maneira geral, eu diria que sim, mas eu não posso tomar essa decisão sozinho, tá? E aí... Já ganhou mais uma seguidora. Já logo vou entrar no Instagram para ir ali seguir o projeto Arborecer, né? Bota de novo aí, Juliana. Ô, Keila, tem jeito de você botar na tela, né, para o pessoal ver, mais uma vez. O projeto Arborecer, Troca de Saberes, né? O professor Juliano, eu já sigo, né? Amigo meu, como diz, né? Nós estudamos junto na engenharia florestal. Muito bacana, Juliano. Esse desenho também dessa troca de saberes aí ficou incrível, maravilhoso. Parabéns. Pessoal, então a gente gostaria de agradecer aí ao professor Juliano, né, pelas contribuições que ele deu aqui no dia de hoje. Esperamos ver vocês também no Congresso Nacional de Meio Ambiente, lembrando que as inscrições estão abertas para envio aí ainda de trabalhos, tá ok? Boa noite e obrigada. Viva a Floresta Viva! Um Viva! abraço a todos, boa noite.